Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz. O Senhor tem falado conosco de tantas maneiras, Senhor, e temos sido tocados pelo Teu Espírito nesse culto aqui, nesse momento de congregação, nesse momento em que nos unimos com a consciência de que somos corpo, que não somos igreja sozinhos. E é por isso que nos unimos para adorar o Teu nome, porque o Senhor merece, Senhor. Na verdade, nós pedimos desculpa, nós pedimos perdão, porque, Deus, é tão pouco diante do que o Senhor tem feito por nós, do que o Senhor já fez por nós, antes de nós existirmos. A Tua palavra fala que o Senhor decidiu morrer por nós, pagando o preço, que era o nosso preço, Pai. Preço de cruz, preço de pecado, preço de desobediência, preço de alienação, coisas que nada disso o Senhor possuía, Deus. O Senhor é extremamente obediente, perfeito, sincero, filho perfeito de Deus, mas se colocou em uma condição tão diferente. Isso é amor, Pai. Nós queremos Te agradecer. Queremos Te pedir, Senhor, mais uma vez, fala conosco através da Tua palavra, nos ajuda a ter uma mudança, Senhor, naquilo que ainda nos falta. Nos faz, Pai, nos parecer com o Senhor, Deus. A nossa caminhada aqui nessa vida, Deus, é descobrir quem nós somos. E nós somos Teus, Senhor. Senhor, nós somos conforme a imagem do Teu Filho. E o Senhor nos fez, Pai, conforme a Tua imagem e Tua semelhança. E em nome de Jesus, nos restaura, Senhor. Queremos voltar a ser o que o Senhor nos formou. Queremos voltar para casa, mas não voltar para casa tão diferente, Pai, como o Senhor quis que nós fôssemos. Ó Deus, que aquilo que o Senhor começou, a boa obra, que o Senhor termine. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês, já que temos trabalhado o tema crescer na vida com Deus, o tema básico. E penso que escolhi esse tema para conversar com vocês, porque o básico é o início. E é muito importante para tudo acontecer. Sem base nada se constrói. A base ela não só dá sustentação, não só inicia, mas ela é vamos dizer assim, o entendimento do porquê das coisas acontecem. Mas é muito mais do que uma base na vida da gente, é muito mais do que uma base numa casa. Mas é importante a gente falar sobre isso e a gente vai tentar se aprofundar mais. Eu gostaria que a gente pudesse ler o texto que se encontra em Hebreus. Esse texto ele é muito difícil de compreender quando você lê ele pela primeira vez, mas se olhar ele com atenção, eu não digo tanto agora, mas o texto inteiro, você vai descobrir o que o autor queria dizer. Essa parte que a gente vai ler não é tão complexa, ela é muito simples, ela é bem básica, mas o que segue após cria muita confusão na mente das pessoas. Mas vamos ler esse trecho aí. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Queria voltar só para a gente ver. O autor está dizendo que existem coisas básicas, elementares, coisas que são aparentemente simples, mas não são simples, simplistas, mas são simples e que dão a base de sustentação para tudo acontecer. São coisas fundamentais. E ele fala que essas coisas que são ensinamentos básicos a respeito de Cristo são coisas que estão lá, mas que nós devemos seguir em frente. O que são essas coisas que são básicas? São os alicerces, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. E aí ele fala, se Deus nos permitir, avançaremos
para um maior entendimento. Eu penso que o autor estava falando para os hebreus sobre o cuidado com a estagnação, com o stop na vida de qualquer cristão, com o se acostumar com a vida de crente, com o que é comum. Existe na nossa vida tudo que é comum, comunitário, e isso é muito sadio e é importante que isso aconteça. Quando a gente deixa de fazer as coisas que são simples, costumeiras, constantes, a gente perde o vínculo com aquilo que alimenta a gente. É como deixar de comer. A gente vai ficar desnutrido. Mas o que o autor está falando para a gente é que essas coisas comuns, corriqueiras, constantes, elas são apenas básicas. Mas eu queria trazer para você o que ele realmente está falando. São coisas simples que eu e você provavelmente fez. E se não fez, eu queria chamar a sua atenção para o crescer. Ele está dizendo que arrependimento para as obras mortas. Todos nós, quando nos convertemos, nos arrependemos de obras mortas. Deixamos uma vida em que ou fazíamos pela nossa própria força, éramos arrogantes, achávamos que o dono da vida era eu e você e fazíamos por acontecer, mas nos arrependemos dessa vida. Ou era uma vida de extremo pecado, até porque viver pela própria vida também, pela própria força é pecado, mas pode ser uma vida de devassidão. Então, arrependimento de obras mortas é se arrepender de uma vida solitária, sem Deus. Tem gente que vive se arrependendo do pecado como se perdesse a salvação constantemente. E eu estou dizendo assim, não é mais isso. E outra coisa, isso já passou, você já criou seu vínculo com Jesus. Fé em Deus. Sabe, tem gente que não vive como se Deus é tão verdadeiro como o ar que nós respiramos. Tem gente que não consegue viver com essa realidade. Você já parou para pensar nisso, talvez que você é cristão? Não sei se tem alguém aqui que luta com essa dificuldade de crer em Deus, mas crer em Deus para mim é tão normal como eu estou com sede agora e eu vou beber água. Eu creio tanto em água como eu creio em Deus. Para mim, a água e Deus são tão iguais na existência deles. Eu não tenho dificuldade de crer na existência de Deus. Para mim, Deus não é uma força. Para mim, Deus não é um poder que está aí. Para mim, Deus não é um Papai Noel mágico que Ele vai me dar as coisas. Para mim, Deus é uma pessoa. Agora, Ele é uma pessoa muito difícil e complexo. Ele é tripessoal. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ele é extremamente real. Ele está comigo. Ele trabalha enquanto eu durmo. Ele morreu para me salvar enquanto eu jamais poderia morrer para me salvar. Porque nem a minha vida, por mais perfeita que fosse, pagaria os meus pecados. Eu creio nesse Deus como eu creio nesse copo d'água aqui que eu estou vendo e eu pego, não tenho nenhuma dificuldade. Essa fé em Deus faz parte da minha vida. Batismo. Batismo é tanto o batismo que nós fazemos aqui atrás desse telão. A gente tem um batismo aqui da Emanuel, mas é a consciência de que nós morremos para uma vida sem Deus e nós agora vivemos uma vida com Deus, estamos ressuscitados em Cristo. Morremos para o pecado, morremos para a morte e ressuscitamos com Jesus. Então eu já falei aqui para vocês das obras mortas, da fé em Deus, do batismo. Imposição de mãos, os autores, estudei um pouco sobre isso. A maioria acredita que é literalmente as declarações de fé. Antigamente, tanto os apóstolos, como aconteceu em Pentecostes, a descida do Espírito aconteceu com a imposição de mãos, ou como a entrada de pessoas na igreja com a imposição de mãos dos apóstolos e de líderes, comprovavam que aquelas pessoas estavam sendo acolhidas na igreja. Então, quantas pessoas aqui foram acolhidas por carta, aclamação, por uma oração? E essa imposição de mãos simbolicamente representou essa anexação da pessoa ao corpo de Cristo. Então, a imposição de mãos tem muito a ver com esse vínculo. As crianças, que estavam aqui, vêm, se apresentam, se batizam depois, a gente põe as mãos, a gente ora pelas famílias. Então tem muito a ver com isso também. Além disso, a ressurreição dos mortos, a consciência de que, embora eu e você estejamos às vezes doentes, num mundo decaído, eu com enxaqueca crônica, isso é muito ruim. Às vezes eu tenho uma dor de cabeça que é terrível, mas a Bíblia fala que
os novos céus e a nova terra, e o corpo incorruptível, ele vai chegar. Porque o primeiro já ressuscitou. O primeiro dos nossos irmãos já ressuscitou, que é Jesus. Ele é a verdade, ele é a comprovação de quem nós vamos ser. Jesus, ele é o primogênito da criação que já ressuscitou. Então esse mundo todo será renovado. Nós teremos uma vida que jamais imaginaríamos ter, em que todas as ficções científicas que ficamos assim, uau, não se comparam ao mundo que Deus está criando. É um mundo incrível, gente. Eu fico imaginando, eu fico viajando, gente. Essas viagens que o pessoal faz de planeta para planeta, isso é só uma pontinha do iceberg do que Deus vai promover para a gente, porque é um mundo extenso desse. E dizem que o universo continua se expandindo. Então, eu acredito que quando Deus mudar todo mundo, isso é uma coisa da minha cabeça, tá, gente? Eu acho que Deus vai fazer a gente conhecer o mundo todo que Ele criou. E vai ser muito incrível. E o julgamento eterno. Deus vai julgar todos os vivos conforme suas obras. E se as nossas obras forem a obra do Filho de Deus, seremos salvos. Mas se as nossas obras forem as nossas obras, elas vão queimar. Infelizmente não haverá o que apresentar a Deus. E a Bíblia fala que isso é condenação. Veja só, eu falei aqui de uma maneira bem básica, de coisas que o credo apostólico, por exemplo, o credo dos apóstolos, é uma crença universal das igrejas cristãs. E o autor de Hebreus está dizendo assim, cuidado, preste atenção. Nosso tema é crescer na vida com Deus. E o autor de Hebreus está dizendo assim, cuidado, para que sua vida não se resuma a isso. Deixa para eu pensar. Se isso tudo que eu falei foi muito complexo para você agora, se você ainda não se batizou, isso é só o início, gente, da caminhada. Mas é uma caminhada que talvez muita gente até pense assim, isso aí eu já estou muito tempo, eu venho todo domingo para a igreja, sou um crente constante, conheço várias doutrinas da fé, conheço todas as escatologias, coisa complicada, gente, a escatologia. Nunca vi a escatologia ser tão certeira, sempre dá um problema. É uma coisa complexa. Talvez você nem saiba o que diabo, escatologia, o que é isso, pastor? Não se preocupe com isso não, tá, gente? Mas talvez você ainda não entendeu que talvez não é sobre isso que eu estou falando, não é esse básico. Não é se aprofundar, não é conhecer nesse sentido. O que Deus está querendo mostrar para a gente é que crescer, gente, é sair da estagnação de uma coisa sobre vir à igreja, ter sido batizado, ter recebido a confirmação de uma membresia, né? Você ter essa constância de crer em Deus. Mas não é só isso. Você pode estagnar na fé, tendo uma constância na fé. Que coisa! Você pode estagnar na caminhada com Deus, simplesmente por ter uma vida corriqueira, não da maneira sadia, mas porque você acha que já sabe e já faz as coisas normalmente, porque perdeu o que é realmente crescer. Crescer é avançar na identidade. Que identidade? Qual identidade? A Bíblia fala, em 2 Coríntios capítulo 3, 18, eu amo esse texto, que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E que quando há essa liberdade, nós vamos de glória em glória. Por ter visto o Senhor, nós vamos refletir essa glória, porque a gente ficou abismado com ela. E por isso, gradativamente, nós vamos nos parecer, sabe com quem? Com a imagem do seu Filho. Sabe qual é a caminhada de todo cristão? Ficar cada vez mais estupefado com quem Deus é, com a sua glória. E quando você fica admirado com quem Deus é, você quer refletir. É muito difícil refletir e querer falar de uma coisa que você não está admirado. É muito fácil falar do seu time, falar de uma coisa que você comprou,
fala de uma coisa que você está lendo lá no WhatsApp. Porque você está admirado com aquilo, você está contemplando aquilo. É muito simples falar do que se contempla. Mas é terrível falar de coisa que você acha entediante. Não se fala. É fácil falar sobre seriado que você está assistindo. É fácil falar sobre o carro que você quer comprar. É fácil falar do apartamento, de onde você quer comprar, porque você está contemplando aquilo. É fácil falar da pessoa que você está apaixonado, gente. Olha para a pessoa que você está apaixonado agora. Eu estou vendo você olhando assim. Olha para sua esposa, para o seu marido agora. Pelo amor de Deus. Esse é o momento, gente. Contemple a beleza do que Deus te deu. É fácil. Agora, sabe o que é difícil? Falar do que a gente não contempla. Sabe por que a gente não reflete Deus muitas vezes? A gente parou de contemplar Ele. A gente estagnou. Parou. Deu stop. Perdeu a graça. Mas esse texto, 2 Coríntios 3, 18, ele fala que quando a gente contempla, a gente reflete e o que acontece gradativamente, vamos nos tornando conforme a imagem do seu Filho. Crente que não está de ano em ano, de tempo em tempo, se parecendo mais com Jesus, estagnou. E eu queria aprofundar mais isso, porque isso é crescer, é na identidade. Nós vamos voltar para isso. Nós podemos conhecer tanta coisa da Bíblia e não ter crescido. Nós podemos saber vários tipos de oração, ter lido vários livros de vários autores importantes, ter lido aqueles livrões que tem teologia e não ter crescido. Porque crescimento é uma questão de identidade. É uma questão de parecer-se com Jesus Cristo. E é por isso que mesmo pessoas que podem não ter um nível muito forte intelectual, no sentido de poder ler muitas coisas, podem ter um nível muito espiritual, muito elevado, do que muita gente que tem uma facilidade de conhecer um monte de coisa. Por quê? Porque crescer é uma questão de identidade, de se parecer com Jesus Cristo. Então muita gente às vezes arrota intelectualidade. Não, porque fulano de tal disse isso no grego, mas a vida parece com Jesus. Isso que importa. Claro que importa conhecer a Bíblia, conhecer mais profundamente. Isso tem muito a ver com o que eu estou aprendendo, o que é que me aponta para Jesus. Aí chegou o que valeria. Olha, gente, quando uma casa não sai disso aqui, ela não é uma casa. Olha só. Uma casa é uma base? Isso aqui é uma casa, gente? Não é uma casa. Mas tem gente que vive assim. E é por isso que a gente não vê Jesus. Porque eu sou lá da Igreja Batista Emanuel, de Boa Viagem. Faço a escola bíblica. Faço parte do pequeno grupo. Eu canto num grupo de louvor. Eu faço, sabe o quê? O ministério, não sei o que lá. E aí? Isso tudo é importante, tá certo, gente? Tudo é muito excelente. Mas a base é para quê? Para construir em cima. Não é porque eu faço parte de A, B ou C, eu faço tal coisa, que significa que eu comecei a expressar quem realmente eu sou. Qual é a maior vergonha de um crente, gente? É quando ele é descoberto um crente, mas ele não tem nada a ver com Jesus. E pior, quando ele é um líder, uma líder da igreja. Aí, meu Deus do céu. É muito vergonhoso. Porque um crente, um cristão, sabia que ele dá testemunho até quando ele erra? Como assim, pastor? Ele dá testemunho até quando ele peca? Dá. Porque até quando alguém peca, quando se parece com Jesus, Jesus não pecou, pastor, eu sei. Mas o arrependimento, a humilhação, a vergonha que você tem porque você errou, a humildade que você sabe que você errou, não foi só para você, mas pelas pessoas que você viu, mostra a Jesus que você pede desculpa, você fala assim, olha, eu não deveria fazer isso. Isso não faz parte de quem eu sou. E eu envergonhei, eu fiz uma coisa que não só envergonhou o meu Senhor, envergonhou você. Eu queria pedir perdão.
A pessoa fala assim, pedir desculpa para mim, por que, cara? A pessoa fica aqui envergonhada porque você ficou pedindo desculpa àquela pessoa e ela acha estranho, porque ninguém faz isso. Um cristão, ele tem uma identidade diferente. Isso é crescer. Mas sabe aquela pessoa que não mostra problema, defeito? Sou crente, eu não erro. Errou? Não errei não. Sou um homem de Deus. Sou uma mulher de Deus. Não errei não. Não fiz isso não. Acho que você viu errado. E quanto mais a gente está em lugar de chefia, pior às vezes o testemunho que a gente dá. Mas quanto mais transparente, eu gostei do Craig, né? Que falou no Summit. Transparência. Vulnerabilidade. Isso são marcas de Cristo. Ele se colocou literalmente como nervo exposto diante de nós. Então a gente precisa construir, gente. Olha, uma árvore linda como essa cresceu porque tinha raízes sólidas. As raízes são fundamento para que a árvore cresça e dê fruto. Nós precisamos expandir a nossa vida. E as raízes, elas são apenas o fundamento para que a nossa vida pareça com Jesus. Olha, batismo, ela aponta para quem? Para Jesus, porque eu morri para uma vida morta sem Cristo e eu vivo para Jesus. A fé em Deus não é mais em mim. A fé é em Deus, e é o que ele fala, o arrependimento de obras mortas. O arrependimento de obras mortas, porque era obra feita por mim, pelo meu pecado, pela minha vida. Tudo aponta para Jesus, mas é base. E agora eu vou construir uma vida em Deus. Talvez isso pode estar abstrato, a gente vai chegar para questões práticas, mas raízes são a base para o crescimento. Isso é básico. Tem gente que pensa que batismo é uma coisa que só vai tomar porque eu preciso tomar uma decisão mais importante, né? É uma coisa muito séria, é um passo sério. Gente, batismo é a base. É a coisa mais simples, mais básica de um cristão. Batismo é a consciência de que eu não mais me pertenço. Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, ponto. O que é que diz em Gálatas 2:20, se não me engano? Estou morto com Cristo, e agora a vida que eu vivo, vivo pela fé. No Cristo que viveu por mim. Estou ressuscitado nele. Isso é uma consciência básica. Isso é o início. Quantos cristãos vivem assim, negociando com Jesus? Não, isso aqui é meu, Jesus. Isso aqui não é do Senhor não, né? Isso aqui é meu. Isso é base, gente. Nós só vamos dar fruto se a base estiver bem feita. Quantas casas ruem, quebram, caem, porque não tem bases sólidas? Nós precisamos de uma base sólida para construir. E uma base sólida é uma base que nós já morremos. Uma base onde eu não morri, quem se constrói sou eu. Não é Jesus. Quem cresce sou eu. Não é Jesus. Então a identidade que vai aparecer é de Jesus? Não, é a minha. Eu vou ser o dono do meu casamento, o dono do meu trabalho, o dono do meu jeito de ser. E Jesus não vai aparecer. Ano após ano, mais do meu temperamento, mais do meu jeito, mais da minha forma de fazer. E fica difícil Jesus aparecer. E eu vivo no básico. Mas eu me acho um crente fera. Que eu vou na igreja todo domingo, eu faço parte do ministério, eu faço não sei o que lá. Mas eu não saí do básico. Porque eu não saí de uma vida em que eu morri para que Jesus apareça. Isso é crescer. Olha, gente. Capítulo 5, a gente leu o capítulo 6, tá certo? Capítulo 5, olha a preocupação do autor dos Hebreus. Estou falando do autor dos Hebreus, que ninguém sabe quem é o autor dos Hebreus, tá certo? Alguns falam que é Paulo, mas algumas coisas da escrita não remetem totalmente a Paulo. Então, ninguém sabe quem foi que escreveu Hebreus. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. Olha que coisa interessante. O autor está dizendo que as pessoas não estão entendendo, porque eles demoraram a aprender, a aprofundar. Porque quem aprendeu e quem está crescendo, não guarda só para si, mas o que acontece? Ensina a outra pessoa. Não é em si mesmado. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus.
ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Interessante o que as pessoas pensam que é justiça, né? O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Só a maturidade nos dá a consciência do que é justo e do que é certo e errado. Isso é uma atitude constante. Olha só, o autor dos Hebreus, ele está falando sobre, primeiro, você ter cuidado com uma vida mais ou menos na fé, uma vida que ela é vacilante. E no capítulo 6, depois dos versos que eu li, sabe o que ele vai falar? Sobre uma vida que você abandona a fé. Que é o texto que muita gente não entende. Porque quem lê o texto do capítulo 6, se você tiver curiosidade para ler o resto, o pessoal vai falar assim, oxente, olha só, esses versos estão dizendo que a pessoa perde a salvação. Quem conheceu a Jesus vai perder a salvação. Se você ler, acho que o versículo 14, você vai ver que o mesmo autor vai dizer assim, essas coisas não é comum da salvação. Ou seja, quem é salvo de verdade nunca vai se afastar de Deus. O que ele está falando lá no texto do capítulo 6 é que há pessoas que conheceram a Deus, no sentido de ter visto. Imagina uma pessoa, vamos lá, presta atenção aqui, tá certo? Chegaram no Emanuel, ouviram a mensagem, viram irmãos próximos, sentiram Deus fazendo coisas durante sua semana, milagres aconteceram na sua família, até na sua vida. Algumas coisas aconteceram da pessoa perceber que realmente Jesus faz a diferença nas pessoas que estão ao redor. E inclusive Jesus fez coisas na prática na vida da pessoa. A pessoa viu pessoas diferentes. A pessoa viu uma circunstância diferente. Foi num pequeno grupo, viu um amor diferente. E o autor dos Hebreus fala assim, que existem pessoas que participaram, experimentaram dessas circunstâncias e mesmo assim decidiram não vivenciá-la. Ele fala, é impossível que pessoas que experimentaram desse tipo de vida, mas não a desejaram, consigam de fato andar com Deus. Ele está falando sobre uma coisa muito óbvia. Ele está falando sobre pessoas que tiveram a oportunidade de amar a Deus e rejeitaram Deus. Ele não está falando sobre gente que realmente amou a Deus. Você já se apaixonou, mas não levou o namoro à frente? Quem já fez isso, gente? Só eu, né? Sabe quando você pensa assim, o amor da minha vida e tal, você termina o namoro. É assim, tem gente que é assim na igreja. Isso não é salvação. Salvação é amor. E o autor dos Hebreus está dizendo, cuidado para uma vida vacilante, em que você não se aprofunda, você não mergulha em águas profundas, como também em uma vida em que você nunca realmente amou a Deus. E aí qual é o segredo, gente, que o autor está dizendo para a gente? Saia do básico. Mas olha, quem lê o texto vai pensando assim, tá vendo, ele está desprezando o básico. Não, ele está falando que é constante. Mantenha a constância no que é o básico. Mas não fique nisso. Não fique no leite. Minha filha, gente, já está comendo, feito um trator. Ela toma só leite, essa menina. Agora ela mama, ela quer, até pedra ela está botando na boca, pelo amor de Deus, olha pela minha filha. Ela queria comer um pombo no Parque da Jaqueira, ela correu atrás do pombo. Mas é isso, quem está crescendo, come alimento sólido. Eu sei que eu estou falando aqui, mas é para fortalecer o entendimento. Eu sou nerd, tenha paciência comigo, me dê uma vírgula. Alguém assistiu Aquaman aqui? Temos nerds aqui também. Gente, eu tenho epifanias assistindo o filme. Jesus fala muito comigo. De verdade. E assistindo Aquaman, duas coisas me aconteceram. Uma foi que eu disse, uau, esse filme fala de Jesus mesmo. É um cara que vem fazer a ligação entre dois mundos, né? E ninguém queria fazer isso. Me lembrou muito de Jesus. Só que, na verdade, Aquaman me lembra um cara em pleno crescimento. Quem assistiu Liga da Justiça? Liga da Justiça é um filme muito ruim, eu não gostei. E ele é um cara que tá lá, não tem potencial como super-herói. Aí você vai assistir Aquaman, realmente ele é um herói meia boca. Porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe realmente quem ele é filho de quem ele é. Ele não sabe as potencialidades dele. Ele não sabe que ele é um verdadeiro herói. Inclusive que ele é um rei. Ele não sabe.
Só que ele tem que começar uma caminhada terrível de enfrentar a si mesmo. Costumes, formas e até coisas que ele não acredita ser real. Ele, inclusive, tem que mergulhar numa parte do filme, num ambiente bem abissal, em águas mais profundas possíveis. E tem que enfrentar um monstro gigante, que ele só consegue vencer quando ele diz assim, eu sou um ninguém. E quando ele diz que ele é um ninguém, sabe o que acontece? Ele se torna um rei. Para mim, sempre dá um estalo essas coisas. Eu falo assim, poxa, quando a gente começa a lutar contra as mentiras de quem nós somos, a gente tem que sair da zona de conforto, das coisas básicas. Quando a gente começa a mergulhar nas zonas mais complicadas que existem, que é os labirintos da nossa vida, os momentos mais complexos que existem. E quando a gente nega a si mesmo, Deus começa a dizer quem nós somos. E você tem que assistir o filme, mas embora a capa do filme já mostre que eles se tornam lá quase que o Poseidon do mar, ele se torna um grande rei. Para mim isso me explicou o que a Bíblia sempre fala. Quem quiser andar com Jesus, cada dia tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É tipo Aquaman, gente. É uma longa caminhada. Mas a gente começa a ser o que ele também foi no filme. Um cara que não foi só resposta para os mares, mas para o planeta, né? Para a terra mesmo. Se você quiser sair da sua zona de conforto, isso vai doer. Você vai ter que mergulhar em águas profundas. Mas Deus vai te transformar em um verdadeiro filho de Deus, numa filha de Deus. E sabe qual é o maior milagre que vai acontecer? Você vai sair da papinha, vai comer alimento sólido, e a prova de que isso aconteceu é que as pessoas que estão ao seu redor, elas vão ser abençoadas. Toda vez que um crente cresce, as pessoas que estão ao lado dele, ao lado dela, são as que mais são beneficiadas. Se você é um marido, quando você cresce, sua esposa começa a amar mais você, sabia disso? Eu fiquei muito feliz hoje. Olha, eu não era para receber esse elogio, não. Eu vim aqui, é porque camisa preta. Alguém quiser pizza, tem aqui, tá, gente? Minha esposa veio aqui dar um encontro com as meninas. Eu fiquei com minha filha a tarde toda. Eu não sei arrumar o cabelo da minha filha, gente. Cabelo cacheado. É um processo. Vocês são incríveis, mulheres. Vocês são incríveis. Vocês sabem produto de beleza, sabem fazer a comida, sabem fazer tudo ao mesmo tempo. Eu fico tentando aprender 10% do que a mulher faz. Aí tá eu preparando o restinho da minha mensagem, fazendo tudo, tendo que dar banho na minha filha, dando de comer e tudo. Eu disse, eu vou morrer. Eu não sabia se eu ia conseguir. Mas eu consegui. Aí eu vim assim, ó. Cheguei aqui com 5 ou foi 10 minutos de atraso. Vou segurar a menina lá, pegou assim, você é o melhor homem que existe. Poxa. Eu tava assim, quase que, pega essa menina, pelo amor de Deus. Aí eu segurei, o que eu ia falar, eu te amo. Quando você abençoa alguém, quando você entende seu papel, alguém que está ao seu redor vai ser abençoado. Isso é maturidade. Pense numa árvore, uma árvore madura que dá fruto bom. Ela dá um fruto que não é para ela, é um fruto para fora, fruto gostoso de comer. Quem é maduro dá fruto para os outros e não para si mesmo. Gente, eu estou terminando. Como eu disse a vocês, qual é o alvo da nossa vida? Qual é o alvo do crescimento? Paulo escreveu em Efésios, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Afinal de contas, o que é que a igreja, para que a igreja serve? Para que a comunhão serve? Para que conhecer a Bíblia serve? Para que, gente? Conhecimento de Deus serve? E para que a unidade da fé serve, gente? Olha lá, produzem amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Se você está vindo para a igreja porque você acha que tem que vir, vai faltar alguma coisa, você não vai ser abençoado durante a semana. Porque você foi ensinado pelos seus pais. Porque já é costume, se você não vir, vai faltar alguma coisa no seu domingo. Desculpa, mas está tudo errado. Não é isso, gente. Igreja, Bíblia, é para se parecer com Jesus. Isso é crescer. Eu não sei como é que tem sido o seu tempo de leitura bíblica e de oração, gente. Tem um termo chamado devocional, né?
Aí tem gente que tem um devocional, o pão diário, por exemplo. Gente, desculpa, aquilo não é devocional, tá certo? Aquilo pode fazer parte da sua devocional, mas devocional não é ler aquilo lá. Devocional, olha a palavra. O que significa devocional? Você lembra do que eu falei? Devoção. Devoção é tempo de qualidade. Eu tenho devoção para minha esposa e minha filha, por exemplo. Não tenho dificuldade de guardar tempo para elas, porque eu tenho devoção para elas. Eu não tenho dificuldade de, por exemplo, no meu dia, saber que eu preciso orar e ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus é o único combustível para eu poder funcionar. Sem Deus eu não funciono. E eu tenho devoção a Ele. Devoção é tempo de qualidade e amor. Então eu não paro para ler a Bíblia como se fosse um livro que eu tenho que ler um capítulo por dia. Tem coisa interessante, eu sei que isso ajuda algumas pessoas, mas para mim não funciona. Fazer uma regrinha de ler 12 capítulos para ler a Bíblia em um ano. Eu respeito, mas para mim não funciona, porque eu não funciono assim. Eu funciono por curiosidade do que Deus está falando. E aí eu vou para mais de texto, porque Deus está falando comigo. É uma conversa. É um momento. É um entendimento. Devoção. Oração, gente. Como é a sua oração? Oração é para realmente conversar com Deus. Pode pedir, pode conversar com Ele. Mas olha, qual foi a última vez que a gente fez essa oração também? Chegar para Deus e dizer assim: Senhor, qual é o teu desejo? Porque é muito ruim quando você conversa com uma pessoa e a pessoa só fala para você e aí, vou embora. Terminou a conversa. Qual foi a última vez que você falou assim: Deus, eu falei tantos meus desejos aqui, me desculpa, mas como diz a oração que o Senhor ensinou, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Qual é a tua vontade, Senhor? Senhor, qual é teus sonhos? Eu falei sobre tantos sonhos aqui, mas que adianta realizar o meu sonho se não está de acordo com o teu sonho? Qual é teu sonho, Senhor? Deus, qual é a minha identidade? Se a nossa oração fosse uma conexão, gente, fosse: Deus, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender qual é o meu dia hoje. Deus, eu preciso de direção para não errar. Seja no meu trabalho, seja no casamento. Quem eu sou, Senhor? Como é que um marido, como é que uma esposa age, Senhor? Como é que um patrão, como é que um funcionário age, Senhor? Se eu orasse assim, como é que seria meu dia? Essa questão de leitura da palavra, gente, a gente tem muita distração. Desliga seu WhatsApp se você vai. Sabe uma coisa que irrita minha esposa? Que me irrita como marido? Se ela está conversando comigo com o celular na mão. Eu fico muito triste, chateado. Assim, Oi, amor. Tudo bom? Sim. O que tu falou mesmo? Caramba. Fico aqui, Aí você acha que Jesus acha ótimo você falando com ele: Deus. Peraí, Senhor. Mãe. Sim, Pai. Voltando. Amantíssimo Senhor. Aí muda a voz. Ele é uma pessoa, ele encarnou. Jesus é gente. Conversa com ele também. Desliga, sai das distrações. Estamos num ambiente extremamente de distração. Leitura da Bíblia. Qualquer mentira ou verdade pode ser provada usando a Bíblia. Se não me engano, Martinho Lutero falou isso. Esse tempo de eleição foi uma loucura. Tem gente que pega o texto da Bíblia, aí estava querendo provar o candidato B, o candidato C. Bíblia não é para isso. Bíblia é para conhecer a Deus, conhecer a identidade. Agora mesmo estava a gente usando a Bíblia, né? Tá vendo? Contra o porte de arma. A favor do porte de arma. Gente, a Bíblia é para você conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Não usa ela como um instrumento de guerra, mas como instrumento de confrontação a si mesmo. Não dá mau testemunho. Que a Bíblia seja uma arma para mudar o pecado que existe em mim e você. E para encerrar, Deus quer transformar a gente como identidade, eu e você, em pais e mães. Mas não só pais e mães que vão criar filhos. Sabe qual é o melhor propósito de um pai e uma mãe? Não é só um pai que criou um filho para ser independente, uma filha para ser independente, uma mãe que conseguiu fazer a menina crescer, ou o menino crescer, e ele se tornou independente, mas um pai e uma mãe que criou outro pai e uma mãe.
Então, amadurecer é além de se tornar uma pessoa que gera outras pessoas, não é apenas se tornar uma pessoa que gera outras pessoas, mas que gera outras pessoas responsáveis. Então eu queria dizer a você e a mim que nós estamos sendo lançados mais uma semana para sairmos do básico, para sermos pessoas maduras, que sabem o que é justo e o que é certo. E o que é certo é ser parecido com Jesus. O que é justo é ser parecido com Jesus. Jesus tornou pessoas, filhos de Deus também, parecidos com Ele. Eu pergunto para você, as pessoas que Jesus tornou parecidos com Ele, foram pessoas que só começaram a cuidar da sua própria vida? Ou Ele chegou assim, agora vão pelo mundo todo e façam o que eu fiz, ensinando as coisas que eu vos ensinei, fazendo discípulos também, como eu fiz a vocês. Afinal de contas, o que é que Jesus preparou? Uma pessoa autocentrada ou descentralizada? Qual das duas opções? Então, gente, Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente saia do corriqueiro, não porque a gente deixou de aprender com o corriqueiro, mas porque a gente construiu em cima. Há alguém aqui que entendeu? Queria convidar a igreja a estar orando agora nesse momento. Que entendeu a sua identidade. Talvez você nunca tenha conhecido Jesus como alguém que te chamou para ser filho dele. Veja só, não é fazer parte de uma igreja, ou ser salvo só do inferno, mas é ser filho de Deus. Não é só assumir todas as bênçãos, mas a maior bênção é assumir a semelhança. Ser parecido com Jesus. Se você entendeu essa verdade, pela primeira vez Jesus está falando com você e você quer entregar sua vida a Jesus, eu queria orar por você. Alguém quer entregar sua vida a Jesus Cristo aqui, entender essa mensagem? Dá um sinal levantando sua mão, assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero ser conforme a sua imagem e semelhança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Pode baixar sua mão. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Pode dar um sinal levantando sua mão. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguma pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, entendendo que a sua identidade é a identidade dele? Há mais alguém? Dá um sinal levantando a sua mão. Queria pedir ao pastor Júlio que ficasse em pé. Vocês que levantaram a mão, depois podem vir aqui à frente. O pastor Júlio vai orar por vocês. Ele quer conhecer vocês melhor. A gente quer conhecer vocês como igreja melhor. Vocês podem vir aqui, a gente vai estar orando por vocês. E eu queria fazer um segundo convite. Você como igreja. E aí, gente, acho que a primeira coisa que sempre é difícil, e acho que até pra gente que é uma igreja que gosta das coisas certinhas, gosta de ficar em pé, gosta de ficar sentado, mas eu queria fazer um desafio, tá certo? Para mim e para você. Mesmo que você tenha buscado crescer mais, ou você talvez está estagnado, não sei onde é que você está, mas você entendeu que Deus está te chamando para uma água mais profunda. E você entendeu que você vai ter que sair de algum lugar que você estava confortável, ou até você não sabia que estava confortável, mas Deus falou com você que devia sair. E você sabe que vai ter que dar um mergulho complexo. Mas Deus falou com você. Se Deus falou com você, eu queria orar por você. Eu queria orar por mim. Eu queria convidar você a ficar em pé. E a gente vai estar orando nesse final por todos. Se há alguém aqui que entendeu isso, a gente vai estar orando. Amém. Amém. Que Deus nos dê a identidade dele. Nós somos igreja quando Jesus se revela na cidade. Onde vocês estão, onde nós estamos. Pai, muito obrigado. Que nós, Senhor, precisamos do Teu Espírito. Pai, a Tua palavra fala que o que é carne. Nós não conseguimos produzir pela nossa própria força, Senhor. Toda vez que a gente consegue fazer algo, até pelo nosso próprio esforço, Deus, quem aparece somos nós. Quantas vezes nós realizamos até coisas para o Senhor, mas o que aparece, Deus, é a nossa soberba, a nossa maneira de fazer. E queremos te pedir perdão por isso. Por outro lado, queremos te pedir perdão pela nossa omissão, Pai. Por tantas vezes que deveríamos vivenciar o Teu chamado e ficamos relaxados, ficamos parados. Vivenciamos uma vida
de costume. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós estamos entendendo o que é crescer. E crescer é se parecer contigo. Queremos nos parecer com o Senhor. Em nome de Jesus, nos revela, Pai, aquilo que está conforme o mundo ou aquilo que está conforme o pecado, mas que não tem sido aquilo que o Senhor nos criou para ser, Senhor. Deus nos revela as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor para amarmos e para sermos conforme o Senhor, Deus. Nos quebranta. Deus, não há como revelar o Senhor sem a gente se esvaziar. Eu queria te pedir, Pai, nos ajuda, Senhor. Precisamos ser quebrantados agora, Pai. Precisamos abrir mão de quem nós somos, Senhor. Não de quem o Senhor nos criou para ser, Deus, mas daquilo que a gente acha que nós somos. Mas teimosamente, Deus, não tem nada a ver contigo, Pai. O nosso jeitinho de fazer algumas coisas, nossa maneira arrogante de responder, nossa agressividade, Pai. Queremos envergonhadamente aqui te pedir perdão, Senhor. Nos desculpa, Senhor. Perdão por ter magoado aquela pessoa que nós tanto amamos. Perdão por ter ofendido até pessoas que nem conhecemos. Deus, isso não tem nada a ver com o Senhor. Nós que somos teu povo, estamos te envergonhando. Nos perdoa, Pai. Senhor, sem a tua força, vamos sempre fazer aquilo que não tem nada a ver contigo, mas queremos te pedir que teu Espírito Santo nos renove. Deus, constrói sobre essa base, constrói sobre as raízes que é o Senhor, Deus, que possamos dar frutos e frutos que sejam gostosos, Pai, frutos do Espírito Santo. E nós te pedimos por essas duas pessoas que te entregaram a vida, Pai, que elas sejam cheias do teu Espírito Santo, Senhor, que elas possam conhecer os rudimentos, os fundamentos, a base da fé. E muito mais que isso, Pai, elas possam se parecer contigo. Dá a tua força, Pai, sempre esse começo. É um chamado, Deus, a voltar para a antiga vida que não vale a pena, mas ajuda elas a lembrarem, Pai, que a maior devoção da vida delas é o Senhor e não há amor maior, não há ninguém que capture maior o coração deles do que o Senhor. Faz eles saírem da paixão e amarem o Senhor de todo o coração. Muito obrigado por tudo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém.